Boa tarde, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre retas. Bom, as retas são representadas por meio de uma linha e elas podem ser classificadas em paralelas, perpendiculares e concorrentes. Bom, podemos ver as retas paralelas. Elas são duas retas que não se encontram. Por mais que elas se prolonguem, por mais que elas se estiquem, elas não se cruzam em nenhum ponto. Elas são chamadas de paralelas. Já as retas concorrentes são duas retas que se encontram em um ponto. Às vezes tendo até necessidade dela se esticar um pouquinho a mais para poder se cruzar. Já as retas perpendiculares são quando duas retas concorrentes se cruzam e formam um ângulo reto. Bom, para ser uma reta perpendicular, o cruzamento delas tem que formar um ângulo reto. E o que é ângulo? Bom, o ângulo é uma abertura formada por duas semirretas. E o que são semirretas? As semirretas, elas têm origem no mesmo sentido. Elas nascem no mesmo sentido. E nesse sentido que elas nascem, elas são limitadas. Somente nesse sentido que elas nascem. Já no outro sentido em que ela percorre, ela não tem um fim. Não tem um fim limitado, determinado. Voltando para os ângulos. A unidade de que representa o nosso ângulo é o grau. A gente mede o ângulo em grau, sempre começando pelo 0 grau. Indo um ângulo de 20 graus, de 30 graus, de 40 graus, indo até 360 graus. Classificando os ângulos em 3 tipos também. O ângulo agudo, o reto e o obtuso. O ângulo reto possui uma medida igual ao de 90 graus. Já o ângulo agudo possui uma medida menor que a de 90 graus. E o ângulo obtuso possui uma medida maior que 90 graus. Para medir o valor do ângulo, a gente usa um objeto chamado de transferidor. Pode ter esse na imagem, que é a metade de uma volta completa, ou esse aqui que a tia tem, que é uma volta completa. A gente pode observar aqui que um dos lados do ângulo aponta para a medida 0. Também tem aqui minha medida 0. E a outra aponta para a medida 50. Também tem aqui para a medida 50. Portanto, o ângulo mede 50 graus, do 0 até o 50. Nesse outro caso, um dos lados do ângulo está voltado para o 0 e o outro para o 90 graus. Isso é determinado ângulo reto, né? Um ângulo reto, de 0 até o 90 graus. Já esse aqui, um dos lados está apontando para a medida 0 e a outra para 120. Portanto, a gente tem um ângulo obtuso, medindo 120, que é maior que 90 graus. Deu para entender mais ou menos como a gente mede os ângulos e como eles são? Bom, agora eu vou ensinar vocês a medir um ângulo na nossa mão, fazendo uma medida pela nossa mão. Bom, a gente também pode classificar o ângulo usando a nossa mão, assim de ladinho. Vou virar assim de lado para ficar melhor para desenhar. Aqui, no dedo, com esse último dedinho aqui, a gente possui o ângulo reto. Ó, tem que deixar o dedinho bem retinho. Não consigo não, é bem difícil. Mas aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. E aqui a gente vai ter o ângulo de 60 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 45 graus. Acho que vocês não vão conseguir ver direitinho o que eu tô escrevendo. O de 30 graus. E aqui, esse do último dedinho é o ângulo de 0 graus, né? Aonde que inicia a nossa contagem. Então, no ângulo de 0 graus, com esse aqui a gente tem, ó, bem retinho,
o de 90, 60, 45 e 30 graus. Legal, né? Agora eu também vou ensinar vocês a toda vez que a gente querer classificar um ângulo conforme suas classificações, ângulo reto, agudo e obtuso. A gente pode fazer também com nossos braços para lembrar. Ó, deixar ele bem retinho assim, ó. A gente vai ter o ângulo reto. Se a gente fechar mais um pouquinho, a gente pode ter, ó, até chegar ao reto, o ângulo agudo, que é menor do que o de 90 graus, ó. Até aqui, ó. Tudo isso aqui é agudo, até aqui, o reto. E o ângulo obtuso, se a gente virar um pouquinho mais pro lado. Bom, essa foi a minha dica pra gente não esquecer qual é a classificação dos ângulos. E por enquanto tá bem facinho, a gente só precisa saber que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, que ele fica bem retinho assim. O ângulo agudo são aqui, todos aqueles menores do que um de 90 graus, ó. Tudo isso aqui até ficar retinho é o ângulo agudo. E o ângulo obtuso é todo aquele ângulo até depois de 90 graus. Vou ensinar agora o quarto ângulo. Tia, você não falou isso não, quando você tava falando dos ângulos. Então, eu vou falar agora. Eu vou ensinar vocês agora, eu tenho aqui um transferidor. Acho que é esse o nome dessa régua mesmo. Tem uns que não é todo redondo assim, que ele é todo retinho. Esse aqui, ele é todo redondinho, porque aqui eu tenho todos os meus ângulos, do 0 até o 360, ó. Quando a gente dá uma volta completa, é de 360 graus. A gente não fala lá que a Terra gira 360 graus? Então, se eu girar assim também, ó, acabei de dar uma volta de 360 graus. Ó, se eu tô assim e viro pro lado direitinho, eu acabei de dar uma volta de 90 graus. Agora, se eu tô de frente e viro de costa, acabei de dar uma volta de 180 graus. Por quê? Foi metade de uma volta completa. Chegamos no nosso quarto ângulo, que é o ângulo raso. O ângulo raso, ele é do 0 até 80 graus, formando, ó, uma linha completamente reta. E aqui, ó, um semicírculo. A base completamente reta e em cima o ângulo vai formar um semicírculo, que é a metade de um círculo. Deu para entender? Espero que sim. Dúvidas a gente vai tirar daqui a pouquinho na nossa aula.